Este é o Semanário Econômico. Ministro Salim Vallah defende visão transformadora e foco em resultados, rompendo com ciclos de improvisação e inércia administrativa. Durante 3 dias, o Ministério de Planificação e Desenvolvimento reuniu os principais atores da planificação para uma reunião de alinhamento estratégico. É perspectiva do MPD capacitar os mais diversos setores, desde o nível central, intermédio e local, nas atuais abordagens de planeamento orientado para resultados. No encontro, o Ministério afiançou que pretende uma implementação pragmática e que possa realmente assegurar uma transformação socioeconômica, dito de outra forma, poder trazer resultados verificáveis na melhoria das condições socioeconômicas e crescimento econômico do país de uma forma geral. A Reunião Nacional de Planificação 2025 foi um dos momentos mais significativos do calendário institucional do governo. Mais do que um exercício técnico, a reunião confirmou-se como um ato político e estratégico de alto impacto, marcando o início do processo de construção do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado para 2026. Sob liderança do Ministério da Planificação e Desenvolvimento, o encontro lançou as bases para o novo ciclo de planificação, reafirmou os princípios de alinhamento, coerência, transparência e responsabilização. No discurso de abertura, o ministro Salim Vallah imprimiu o tom e o rumo da reunião. Com uma retórica firme e estratégica, Vallah defendeu que Moçambique deve romper com modelos reativos e fragmentação de governação, apostando numa planificação que transforma, que antecipa e que entrega resultados concretos. Temos de quebrar barreiras como a inércia, a resistência à mudança, o comodismo, o receio de sair da zona do conforto, o imediatismo e o adoquismo. O futuro exige de nós coragem para planear com visão e monitorar com rigor. Temos de ter consciência de que não há desenvolvimento sustentável sem liderança estratégica. E não há liderança estratégica sem dados, sem indicadores, sem controle, sem transparência, sem boa gestão e responsabilização, sem comprometimento. O governante convocou os quadros da administração pública a pensar com estratégia e agir com humanidade, sustentando que a planificação não pode ser vista como um ato meramente burocrático, mas sim como bússola que orienta as decisões públicas com propósito e impacto social. Presente na reunião, o secretário de Estado do Tesouro e Orçamento, Amílcar Tivan, reforçou o enquadramento técnico das mudanças em curso, destacando a importância da implementação da orçamentação por programas baseados em resultados, cujo arranque já ocorre com o Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado de 2025. Onde os recursos são alocados diretamente a programas, portanto a subprogramas e pilares, o que vai facilitar em última instância a monitoria do desempenho do governo. Perspectiva-se para o ano de 2026 ter uma proposta do PSOE que impulsione a atividade económica e o maior bem-estar da nossa população através de uma rigorosa decisão de alocação estratégica de recursos públicos que vai permitir viabilizar a implementação dos programas, subprogramas que, em última instância, devem concorrer para o crescimento sustentável, inclusivo e abrangente. O governante alertou para os desafios do espaço fiscal, condicionados por uma conjuntura de crescimento econômico moderado, inflação persistente e limitações orçamentais, defendendo que a eficiência na efetivação de recursos será um imperativo para os próximos anos. Os dirigentes convergiram na defesa de uma cultura de entrega pública assente na medição de resultados, onde os planos deixam de ser promessas para se tornarem compromissos com a cidadania. Cada plano local, cada orçamento municipal e cada ação distrital deixam de ser um exercício administrativo e passa a ser um compromisso com metas claras, indicadores verificáveis
e resultados que transformam vidas. Caros planificadores, doravante teremos de aprimorar a nossa capacidade de planear com clareza, de priorizar com justiça e de monitorar com rigor. A Reunião Nacional de Planificação 2025 encerrou com a clara convicção de que planear é governar e que sem planeamento estratégico baseado em evidências o país não conseguirá responder aos desafios do crescimento populacional, da juventude em ascensão, da pressão sobre os serviços públicos, da vulnerabilidade climática e da transformação econômica urgente. E sobre este tema da planificação do nosso processo de desenvolvimento socioeconômico, vamos então aprofundar esta matéria. Temos connosco em estúdio Cristina Matusse, diretora nacional adjunta no Ministério da Planificação e Desenvolvimento. É com ela que vamos perceber o alcance que se pretende e o dinamismo que se pretende nesta fase imprimir na dinâmica da planificação do processo de desenvolvimento do nosso país. Boa noite, Cristina Matusse, bem-vinda aqui ao Semanário Econômico. O Ministério esteve na última semana neste exercício sistemático de planificação. Que abordagens diferentes e inovadoras pretende-se trazer para o atual ciclo governativo e que possam resultar desta reunião nacional de planificação? Muito obrigada. Primeiro, saudar os telespectadores e agradecer a oportunidade em nome do Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Que abordagens inovadoras para o processo de planificação neste novo ciclo governativo? Sabemos que um dos lemas que o Presidente da República emanou na sua tomada de posse e o Ministro da Planificação, na abertura da reunião da planificação, ele enfatizou por um governo orientado para resultados, para renovar a esperança dos moçambicanos. Então, isto pressupõe que o Ministério que tem a responsabilidade de planificar o desenvolvimento, ele deve aprimorar todos os mecanismos atuais de planificação. Tem que assegurar um aprimoramento da coordenação, da integração e da aplicação racional de recursos. Então, a inovação é aprimorarmos a implementação da abordagem programática baseada em resultados, porque esta é a orientação também emanada ao alto nível, que temos que olhar para os resultados que provocam mudança na vida das populações. Então, esta abordagem já está foi introduzida, na realidade, pela Lei 14/2020, de 23 de dezembro, a Lei do SESTAF. E o foco é nos resultados, no impacto de curto prazo, não é? Onde concentramos a agenda na resolução de problemas, mas também na resolução e na mudança que esta resolução dos problemas vai provocar ao nível da vida da população. Então, é a estruturação por programas ao invés de mantermos a abordagem setorial, não é? E esta abordagem foi elencada ao nível da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, aprovada recentemente pela Assembleia da República 2025-2044. Então, é assegurarmos que a materialização dos objetivos estratégicos seja mais coerente, seja mais integrada, a articulação entre os setores na planificação, na implementação e na monitoria e avaliação. Então, fortalecermos a viabilidade econômica, social e financeira das ações todas que são implementadas pelo governo. Assegurarmos
uma gestão das finanças públicas, da implementação das políticas públicas mais participativa, mais transparente, com mais responsabilização e mais prestação de contas. Digamos que esta planificação e orçamentação baseada em resultados estruturados em programas representam uma mudança metodológica ou estamos efetivamente perante uma transformação mais profunda da cultura de governação? Não é só a abordagem metodológica, é mais que isso, porque ela orienta a mudança na forma como nós temos que implementar. Se formos a ver o nosso programa quinquenal do governo, ele é apresentado por pilares, 5 pilares, e temos em cada pilar os programas. Então, isto pressupõe que na alocação de recursos, nós estamos a alocar recursos ao setor, estamos a alocar recursos ao programa que vai assegurar a unidade nacional e a coesão política, onde vários setores intervêm na implementação deste programa. Então, o desafio é, dentro do programa, quais são aqueles setores que têm maior impacto na materialização daquele resultado. Então, são estes setores que vão ser atribuídos o maior bolo de recursos dentro do programa. Então, estamos a alocar recursos não para o setor, estamos a alocar recursos para um determinado programa que deve produzir um determinado resultado. Então, isto implica mudança de atitude, mudança de comportamento, a mudança na forma como nós atuamos como governo. A coordenação, mais coordenação intersetorial, mais articulação intersetorial e também exige um aprimoramento na informação que nós usamos para a planificação, em termos de indicadores e metas que nós temos que decidir. Que resultados é que o Ministério da Planificação e Desenvolvimento espera alcançar depois desta reunião nacional de planificação? Na realidade, a reunião, o que é que ela traz? Ela, per si, não é um fórum decisório, não é? A reunião é um fórum de consulta. É um fórum de orientação metodológica, porque estão lá todos os atores que vão assegurar a implementação das políticas públicas, desde o nível central até o nível distrital, porque temos os representantes da província, temos os representantes dos setores, então estes representantes em termos de planificadores. O que é que vai sair da reunião em concreto? Da reunião saímos todos com clareza sobre as prioridades para o desenvolvimento do país neste presente ciclo governativo. As prioridades do programa quinquenal do governo que foram traduzidos nos planos quinquenais dos órgãos de governação descentralizada. Saímos com metodologias alinhadas, com metodologias padronizadas, em termos de como é que nós temos que assegurar a materialização destas prioridades do programa quinquenal do governo e dos planos quinquenais dos órgãos de governação descentralizada. Saímos com a orientação clara sobre quais são as metas que estamos a perseguir ao nível do programa quinquenal do governo e qual deve ser a contribuição de cada uma das províncias na materialização destas metas. Saímos alinhados em termos de coordenação interinstitucional e também em termos de coordenação e integração vertical entre o nível central e o nível territorial. Os setores e as províncias saem um pouco mais alinhadas, porque sabemos que a implementação, a materialização dos planos setoriais ocorre no território. Então estamos lá com o território, asseguramos este alinhamento entre os setores e o território. Asseguramos o alinhamento entre as diretrizes, prioridades nacionais e as prioridades territoriais. Nesta fase do ciclo governativo, quais são os marcos que considera críticos que a reunião
abordou ou se propôs a atingir, refiro-me em termos de decisões, consensos técnicos, eventualmente, e até alinhamento estratégico? O alinhamento estratégico é mesmo este, é um metodológico, né? Então saímos todos, em termos de ganhos, é que saímos com clareza sobre como é que nós vamos, agora estamos a olhar para a planificação 2026. Então, este é um primeiro encontro do Ministério da Planificação e Desenvolvimento neste novo ciclo governativo. Era importante também que o ministro pudesse emanar as diretrizes para todos os níveis, o nível central e o nível territorial, as diretrizes sobre o que é este novo Ministério da Planificação e Desenvolvimento, o que é que ele espera, o que é que se espera. E no discurso do ministro podemos ver que há mensagens muito contundentes em relação ao que é que se espera deste novo Ministério e os atores de planificação a todos os níveis. Uma planificação coerente, que olha para resultados, que olha para os benefícios, no qual a prioridade é o bem-estar da população. Então, esta mensagem era importante que fosse emanada para todos os níveis. Sim, percebe que realmente a reunião buscou reforçar esta coerência, esta eficácia da planificação e orçamentação a nível nacional, provincial e até local. Do seu ponto de vista, há sinais de progressos no que diz respeito à integração entre os diversos instrumentos de governação? Há muito progresso. A partir do momento que a Lei 14/2020, a Lei do SISTAFA, emana orientações sobre os instrumentos de planificação nacional e a Assembleia da República aprovou a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, isto já emana um progresso muito grande em termos de referência para o processo de desenvolvimento do país. Temos um instrumento ao nível nacional que é referência no processo de desenvolvimento. Isto implica que todos os outros instrumentos devem se conformar com este instrumento orientador do desenvolvimento do país. Estamos a falar das estratégias territoriais e as estratégias setoriais. Então, devem se conformar com as diretrizes e as orientações da Estratégia Nacional. E ela traz esta abordagem programática. E que ferramentas deverão ser usadas para assegurar essa convergência? Já estão asseguradas, porque a partir do momento que a estratégia diz que temos 5 pilares e temos programas, todos os outros, cada um a seu nível, cada província na sua estratégia deve alinhar, definindo as suas prioridades, mas alinhando aquilo que é o objetivo e a visão central. Então, ao nível do programa quinquenal, já estamos a iniciar a operacionalização, que também segue o mesmo princípio. Também é como é que perseguimos os 5 pilares, como é que perseguimos os programas e ao nível do Plano Econômico e Social, que é o instrumento anual que materializa, que realiza as ações, a prestação de serviços, bens ao nível da população, também temos a mesma estrutura que dá a indicação de para aquele pilar, para aquele programa, o que é que vai ser feito de concreto no presente ano e a quem é que vai beneficiar esta ação, quando é que vai ser feita, quais são os recursos que são previstos para a implementação desta ação. Então, todos os níveis, sim, estamos já a usar a mesma abordagem. No plano prático, o alinhamento institucional ou interinstitucional, a cooperação funcional tem sido um dos grandes desafios para a eficácia da ação governativa nos últimos anos. Esta reunião, de que forma é que endereça esses desafios na perspectiva de que estes constrangimentos que acabam limitando a eficácia da ação governativa possam efetivamente serem ultrapassados? Um dos princípios das metodologias de planificação e orçamentação que foram emanadas é que devemos reforçar os mecanismos de coordenação interinstitucional. Ao nível central temos o Fórum de Planificação, ao nível dos diretores nacionais, e temos o Fórum de Planificação ao nível dos secretários permanentes.
Então, estes fóruns são aqueles que escrutinam a proposta do governo. Neste caso concreto, estamos a falar do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado. Antes dele ser aprovado, eles é que escrutinam aquilo que cada setor propôs, com base nos limites que foram definidos por programa, qual é a coerência que temos. Então, ao nível dos diretores e ao nível dos secretários permanentes. Isto ao nível técnico, fora os fóruns políticos de governação. Mas também temos outros mecanismos ao nível dos setores. Os setores têm também as reuniões nacionais de planificação, onde o setor, a todos os níveis, ele se reúne. Neste caso, por exemplo, a educação. Ele tem uma reunião de planificação no qual junta todos os seus atores ao nível da província, ao nível dos parceiros de cooperação, para avaliar a implementação da política do setor da educação e as propostas. E temos também mecanismos que nos asseguram a coordenação com os outros atores de desenvolvimento, porque não é só responsabilidade do governo, os outros atores também, a sociedade civil e os parceiros de cooperação. Temos os observatórios de desenvolvimento, que um dos princípios do Ministério é fortalecer estes mecanismos, trazer alguma inovação à dinâmica destes mecanismos. Os observatórios de desenvolvimento é onde avaliamos as políticas públicas com os outros atores. O governo tem os seus meios, tem os seus mecanismos, mas com os outros atores, com a sociedade civil, sentamos nos observatórios, que se realiza ao nível das províncias, ao nível central, para apreciar as propostas dos planos, os balanços dos planos, e é aí onde temos a contribuição, as recomendações dos parceiros e da sociedade civil sobre como melhorar e como aprimorar. Percebe-se que a estrutura para assegurar essa coerência e essa eficácia na execução dos planos e programas está claramente definida. A questão é se esses mesmos mecanismos são eficazes e conseguem efetivamente produzir os resultados que são perseguidos, dito de outra forma, possam promover essa transformação socioeconómica ou promover o desenvolvimento. Precisamos de aprimorar. Estamos a falar da implementação da abordagem de gestão baseada em resultados. Isso pressupõe que temos que ter informação fiável, dados fiáveis, atualizados. Isto pressupõe que temos que estar sincronizados em termos de em que momento é que temos esses dados, não só na planificação, mas na operacionalização. Até que podemos estar integrados na planificação, os indicadores, a informação está ajustada, mas precisamos de aprimorar a implementação. Se o programa é o alargamento dos sistemas da eletrificação para a agricultura, é preciso que o setor das obras públicas tenha consciência de que precisa de estender a linha naquele momento em que a agricultura vai precisar da energia para poder potenciar o sistema de irrigação. Então precisamos de elevar o nosso nível de planificação a este ponto, no qual, no momento da implementação, estamos mais coesos, estamos mais integrados e a complementaridade das ações para podermos maximizar os impactos. Pois, como é que esta reunião reforça a cultura de responsabilização e também monitoria orientada para esses resultados no seio da própria administração pública? Todos estamos claros, mesmo o discurso de excelência, que nós temos que ser mais transparentes no nosso processo de gestão de finanças públicas. A alocação de recursos, este é o princípio inicial, a alocação de recursos racional, viável, eficiente. Então, esta orientação que foi emanada no sentido de aprimorarmos o mecanismo de alocação de recursos de forma transparente, de forma viável, e a partir daí, porque vamos assegurar
que a implementação aquela ação maximiza os recursos e facilmente poderemos ver o impacto dos resultados. Transparência e prestação de contas, a participação da sociedade civil no nosso processo de planificação. Não quando já temos os instrumentos todos eles já consolidados, mas ainda no processo da elaboração dos planos, termos a participação da sociedade civil, dos atores, dos parceiros, que eles fazem essas análises de forma independente para recomendar melhor em termos de maximização. Doutora Cristina, estão previstas ações específicas de capacitação e também ou mecanismos de avaliação de desempenho institucional por forma a haver esta coerência com os compromissos assumidos? A capacitação é o elemento-chave e ele é previsto em todo o ciclo de planificação. Nós seguimos um ciclo de planificação no qual ele inicia o processo com a elaboração do cenário fiscal do médio prazo, que faz a estimativa da previsão dos recursos para o exercício e logo a seguir as metodologias. Então, há um processo de capacitação para a harmonização das metodologias. Esta reunião nacional de planificação também é um mecanismo de capacitação, porque estamos todos a harmonizar a abordagem em relação às metodologias que temos que aplicar para o exercício econômico de 2026. E ao nível dos setores, as unidades orgânicas também são chamadas também para a capacitação em relação às metodologias. Há um processo de capacitação para a digitalização do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado no S-Staff. Como sabemos, o plano e o orçamento agora estão feitos na plataforma S-Staff através do módulo de planificação e orçamentação. Os setores, as províncias, os distritos são todos capacitados sobre a integração da informação no sistema. Temos os mecanismos de monitoria e avaliação. Já na reunião também foram transmitidos as metodologias para monitoria e avaliação, com a indicação clara dos aspectos que devem ser observados na definição dos indicadores, na definição das metas, na definição do período no qual estas metas devem ser monitoradas, porque por vezes definimos metas e a monitoria depois já não é ajustada ao período e o setor acaba ficando penalizado. Então, há uma avaliação do desempenho para os setores do governo no âmbito da elaboração do balanço do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado. A partir das metas e indicadores que cada setor define no seu plano, quando é o momento da monitoria e avaliação, é avaliado o desempenho, até que ponto é que o setor cumpriu a meta no período no qual ele definiu que devia cumprir a meta. Temos um sistema de semáforos amarelo, vermelho e verde para indicar o nível do cumprimento dos indicadores por cada um dos setores em relação ao seu plano. Claro que precisamos de aprimorar com os sistemas digitais de informação, no sentido de assegurar que este processo de monitoria e avaliação ocorra em simultâneo e de forma integrada com todos os níveis. Agora a província faz o seu processo, o distrito também, o nível central também. O desafio do Ministério da Planificação e Desenvolvimento é definir um sistema integrado de planificação, monitoria e avaliação, no qual podemos online, em tempo real, podermos ver ao nível nacional qual é o ponto de situação em relação à implementação das várias políticas públicas ao nível nacional. Qual é o grau do cumprimento das metas, dos resultados. Este é o grande desafio que o Ministério tem, de poder definir esse sistema integrado de informação para planificação, monitoria e avaliação. Esse é o desafio transversal de todo este exercício que está sendo feito e implementado. É um desafio transversal.
razão pela qual estamos já num processo de interação com o Ministério de Transformação Digital, no sentido de ver de que forma é que poderemos avançar. Então, os desafios são enormes ainda. Gestão baseada em resultados implica uma outra dinâmica, outra abordagem, implica uma entrega, mudança de comportamento dos gestores públicos em relação à implementação, em relação à aplicação de recursos públicos para maximizar o impacto. Porque não importa termos o espaço fiscal reduzido agora em relação à disponibilidade de recursos, mas se nós maximizarmos os poucos recursos que temos, podemos fazer diferença e podemos provocar mudanças ao nível do bem-estar da população. Cristina Matos, muito obrigado por nos prestar esses esclarecimentos sobre este exercício de planificação do nosso processo de desenvolvimento que está sendo conduzido precisamente pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Agradeço-lhe por estar aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Foi assim que fizemos este apontamento. Entretanto, prosseguimos com a nossa escalada informativa.